aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Laisla, eu sou colega de turma de vocês, eu acho que vocês devem me conhecer, mas pra quem não me conhece, oi de novo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Hannah Arendt e seu livro O que é a Política e o que esse livro tem relação com o filme A Onda. Bom, pra quem não conhece a Hannah Arendt, ela foi uma filósofa política que nasceu em 1906 e morreu em 1975, e a vida dela foi bastante difícil, até porque ela nasceu e cresceu na Alemanha, numa época assim crucial, onde era a ascensão do totalitarismo na Europa, os horrores da Segunda Guerra Mundial e também o Holocausto. E para quem não lembra, a Hannah Arendt tem origem judaica, e o povo judaico era um dos principais alvos do nazismo na Europa. Arendt escreveu vários livros, e o livro que vamos comentar no vídeo de hoje é O que é Política? E o que esse livro tem a ver com o filme A Onda de 2008? Arendt começa o seu livro dizendo que a política se baseia na pluralidade dos homens. Mas o que é isso? A pluralidade está relacionada a diferentes indivíduos com diferentes opiniões, identidades, culturas e interesse na sociedade. E essas coisas são características fundamentais na dinâmica política, porque influencia na tomada de decisões e na formação de políticas públicas. Mas sabe, a essência da política é a convivência com pessoas diferentes de você. Arendt fala como os seres humanos se organizam politicamente para lidar com o caos que é a política com pessoas diferentes de você. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Mas como tudo na vida tem um risco, adivinha qual é o desse? Exatamente, a organização política. Porque essa organização pode levar à extinção, à exclusão total da diversidade. Pode desistir o que tem de diferente entre eu e você. O que nos torna diferentes pode deixar de existir, entendeu? E no filme A Onda a gente vê claramente isso, que os alunos que no começo da aula eram muito diferentes um dos outros, tinham pensamentos diferentes, maneiras de se comportar diferentes, acabam entrando num padrão único, né? Quando eles botam aquelas roupas brancas e levantam a mão para poder falar, e o professor é o chefe de tudo. E depois disso é só ladeira abaixo. Chega uma parte do livro em que a Arendt fala que a política muitas vezes se desenvolve a partir da estrutura familiar, onde as pessoas se entendem e se relacionam. Porém, essa estrutura familiar acaba por suprimir as diferenças de cada um dos indivíduos que nelas estão. E no livro, a Arendt segue falando que a verdadeira liberdade pode ser encontrada dentro do âmbito particular da política. Mas no filme percebemos que a liberdade é completamente substituída pelo pertencimento dos alunos ao grupo A Onda. Mas vocês concordam com a Arendt na hora que ela fala que a política tem um potencial para construir um mundo transparente? O filme mostra como os alunos estão totalmente desinteressados no assunto da aula, que é autocracia. Eles só estão lá mesmo por conta do professor. Por isso o professor resolve fazer um experimento. E no decorrer da semana desse experimento, os alunos começam a perceber a influência e o poder que a política tem sobre as pessoas, principalmente nas grandes massas, quando as pessoas são manipuladas por líderes carismáticos. No filme, os preconceitos que os alunos tinham com a política no começo levaram eles a tomar decisões erradas, porque eles não decidiram, eles apenas seguiram o líder mais forte, que era o professor na sala de aula. A Arendt, ela fala que os preconceitos são comuns contra a política, né? É fácil a gente julgar a política. Porém, esses preconceitos podem afetar a nossa compreensão sobre a verdadeira política, sabe? Muitas das vezes, os nossos preconceitos individuais podem acabar se tornando coletivo. Às vezes, muitas pessoas não podem gostar de certo grupo de pessoas, sendo diferenciados pela cor, pela identidade, pelo sexo e tantas outras coisas. Na sala de aula, os alunos são privilegiados, sabe? E aqueles que não estão na sala de aula ou que não seguem a ideologia da onda são totalmente excluídos, e até mesmo os que estão dentro das salas, como vemos a nossa amiga de cabelo vermelho, onde os outros alunos tinham total preconceito com ela. Tadinha da bichinha, só tinha uma opinião diferente
diferente dos outros. Arendt destaca a importância de questionar e desafiar esses preconceitos e as visões que já estão estabelecidas no mundo e por que elas são tão necessárias assim. E no filme, a única que pensa diferente é a menina de cabelo vermelho e a outra colega dela, que é meio rebelde. De resto, todo mundo pensa igual ao professor, influenciado pelo professor. E elas acham aquilo totalmente uma loucura, porque aquelas pessoas, os amigos delas, eram incapazes de pensar por si mesmos, incapazes de formular um pensamento diferente do professor, incapazes de ir contra as ordens do professor. E elas tentam, durante o filme, abrir os olhos da turma para as coisas que o professor está ensinando, para o que eles estão fazendo de errado, mas eles não escutam, eles estão cegos pelaquela ideologia, né? A Arendt falava que o nosso mundo e as coisas que estão nele são resultados das nossas ações e das nossas produções, onde as nossas visões e os nossos preconceitos ou até nossas crenças moldam o mundo ao nosso redor. Tanto no filme quanto na vida real, mostra como um grande número de pessoas pode ser manipulada por uma ideologia mal orientada ou aquele excesso de patriotismo, sabe? Principalmente numa juventude como a nossa, que ainda está em formação, com problemas de identidade e ainda num processo de formação de personalidade, sabe? Então que esse vídeo sirva de alerta e que a gente preste muita atenção nos nossos governantes atuais, questionando as ideologias deles, se eles querem nos manipular, como já aconteceu com algumas pessoas, e a importância de entendermos a verdadeira política e realmente o que significa um espaço político ali, onde cada um pode expressar suas ideias e entrar em um consenso com todos, sem gerar brigas, sem gerar consequências graves para a sociedade e muito menos para o próximo. Sua formação intelectual foi influenciada por filósofos como Martin Heidegger. Foi a ascensão do totalitarismo e os conceitos relacionados a isso com a Hannah Arendt. Vamos lá? Toca a vinheta! No meio de tantas obras de... Mas, no meio de tantas obras de Arendt, a gente vai falar no vídeo de hoje sobre o livro O que é Política, publicado em 1993, que fala sobre política. Que novidade, olha só. Eu espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Por favor, aplausos.